Jesus, o príncipe da paz. Nunca ninguém durante sua vida pode negá-lo, pois ele é nossa única redenção. Nossa única redenção perante seu Pai. Porque ao negar, ao apontar, ao criticar o outro, era como se você falasse que você não precisa de Cristo. Era como se falasse, o outro equivoca-se, eu não. O outro precisa, eu não. Aceitar a Cristo é isso. É saber da necessidade dele. Saber que não importa o que façamos, não existe mais sacrifício que possamos fazer. Porque antes o sacrifício, o sangue do sacrifício ficava por cima do pecado, para tampar o pecado. E ao morrer, ele derrama o seu sangue para lavar, para tratar o pecado lá na essência, lá na origem. Como? Durante nossa vida, em determinados momentos, quando nós temos algum embate e queremos por nós mesmos nos sobressair, nós lembramos de Cristo. E aí tratamos esse mal lá na raiz. E aqui diz que a traição, acontece no capítulo 18 de João, do 1 a 11, diz que tendo Jesus dito essas palavras, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro do Cedro, onde havia uma horta no qual entrou ele e os discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque muitas vezes Jesus ajuntava ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a corte e os oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio para ali com lanternas e tochas com arma. É interessante que essa passagem se passa em 33 depois de Cristo, e historicamente falando, e esse momento sendo o momento da Páscoa, os historiadores deixam perceber que era época de lua cheia, então não tinha talvez a necessidade de tochas e lanternas, mas eles desconfiavam da luz. Portanto, eles traziam tochas e lanternas. Por quê? Porque desconfiava da luz pura, e suave. E sabendo, pois, Jesus todas as coisas que ali haviam de acontecer, adiantou-se e disse: quem buscais? Respondeu-lhe Jesus Nazareno. Disse-lhe: eu sou ele. Deveria ter sido traduzido eu sou. Se você for olhar no grego, a tradução mais correta seria eu sou, que é o pronome ele, que foi acrescentado pelos tradutores, e isso foi dito lá em 1600 a.C., em Êxodo 3, 14. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhe disseram, eu sou ele, descreve aqui o poder, a força que isso, eu acredito que eles até se... Por quê? Porque logo depois, ele tornou-lhe, pois, perguntar, quem buscais? E eles disseram, Jesus Nazareno novamente. E Jesus respondeu, já vos disse que sou eu, se pois me buscais a mim, deixar ir esses antes. Então ele refere-se aos discípulos, e faz um pedido que não eles ousariam negar. Para que cumprisse a palavra que havia dito, os que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou a espada e feriu o servo sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o servo se chamava Malco, mas Jesus disse a Pedro, põe sua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Então ele não foge de pagar aquele preço que nos remiria, que rasgaria o véu, que traria a nossa redenção. Ele sabia que é só através desse ato que veio lá, tentativa através do sacerdote, dos juízes, dos reis a admoestar o povo,
E lá em Isaías já percebe o Pai que não haveria outra forma a não ser tratar o mal na raiz, esse mal que foi colocado para dentro, através dele e do seu sangue, né, nos lavando, nos remindo. E agora nós temos ainda Caifás, né, em João 18, 12 e 14, que diz que então a corte e o tributo e os servos dos judeus prenderam a Jesus e manietaram e conduziram-no primeiro a Anás, porque era sogro de Caifás, o qual era sumo sacerdote daquele ano. Este cargo era designado, né, para autoridades romanas, e a religiosidade ela estava muito presente aqui, você vê, como nos dias atuais, naquele tempo. E agora nós vemos que, ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. Pedro é relatado aqui em João 18, de 15 a 18, que diz que Simão Pedro e os outros seguiam Jesus. Esses discípulos eram conhecidos do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote. Interessante que João ele era o discípulo tido como do amor. E ele parecia uma pessoa muito inteligente, muito perspicaz, muito sábia. E ele tinha dentro ali aos religiosos, né, da época. E isso demonstra um exemplo muito interessante, que temos que ser prudente, temos que ser inteligente, temos que ter sabedoria para lidar mesmo com os religiosos, com aqueles que interpretam a coisa do jeito deles, né, de uma forma errônea, às vezes levando pelo ato de violência e não o amor ao próximo e a Deus acima de todas as coisas, mas temos que ter uma inteligência para lidar. E João tinha, porque ele teve acesso, coisa que Pedro depois nós vimos que é negado. E Pedro estava da parte de fora, à porta. Saiu então outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote, referindo-se a João, e falou com o porteiro, e ele, João, conseguiu que Pedro adentrasse. Então você vê que essa diplomacia de João, essa forma, né, inteligente, sábia de lidar ali, mesmo diante de uma situação adversa, que nos dá uma lição, né, de que sempre que eu, por exemplo, que trabalho na psicanálise também, então a gente sabe que a mente humana, né, ela é muito complexa. Então, quanto mais você não usar o seu cérebro reptiliano, né, ali da questão de tentar logo dar uma resposta ou tentar se defender, primeiramente, você usar o cérebro límbico, né, e o neurocórtex, o da inteligência, o da emoção, mais equilibrado diante de situações, né, a levar tudo para o lado da racionalidade, apesar de que o outro às vezes não faz, mas nós temos que fazer para conseguir, né, uma coerência e um respeito pelos outros, porque só assim nós vamos conseguir acesso na sociedade a algumas coisas e aí sim falar da verdade, que é Cristo. Então o porteiro disse a Pedro: não és tu também os discípulos deste homem? Disse ele: não sou. Ora, estava ali o servo e os servidores que tinham feito brasa e se esquentavam, porque fazia frio, e com ele estava Pedro, aquentando, né, se também. E agora fala sobre o julgamento em João 18, 19, 24, que diz: o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e a sua doutrina. Jesus respondeu: eu falei abertamente ao mundo, eu sempre ensinei a sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se juntavam, e nada disse em oculto, para que me perguntas a mim. Quer dizer, ele mostra ali por que não foi preso naquela época, quando ele falava diante de todos na sinagoga, nos templos, e por que agora eles faziam isso às ocultas, quer dizer, fora dos olhos, né, de todos. Então os religiosos eles trabalham muito assim, né, a mercê, a oculta, né. Pergunta aos que ouviram o que eu lhe ensinei, e eis que eles sabem o que eu lhe tenho dito. Tendo dito isso, um dos servidores que estavam ali deu uma bofetada em Jesus, dizendo: assim respondeu ao sumo sacerdote, assim responde, né, ao sumo sacerdote. Respondeu Jesus: se falei mal, testemunha do mal.
Então, quer dizer, me diz, né, o que eu falei, que eu não deveria, e se bem, por que me feres? E Anás mandou o maniatado ao sumo sacerdote Caifás. E agora volta, né, o relato de Pedro aqui em João 18, de 25 a 27. Então, nós vemos aqui que Simão estava ali aquentando-se, disseram-lhe, pois, não és tu também os seus discípulos? E aqui é uma coisa interessante, que ele negou e disse, não sou. É o detalhe X da questão que eu gostaria de confrontar. Não adianta você falar, eu aceitei Jesus, eu confesso Cristo como meu Salvador, se você o nega Ele durante sua vida toda. E às vezes você faz isso através de atos. Não adianta você dizer que ama alguém e através de atos você diz que não. Então, Pedro, ele andou sobre as águas, ele viu tudo ali, ele falou que não negaria. E agora, diante da prisão, ele até corta, né, a orelha, que o João não refere-se a isso com tamanho detalhes, como é feito em Lucas, mas ele corta a orelha e Jesus o repreende, porque não é pela violência. Se algo é grande, tem que ser passado de forma muito tranquila, muito sem eloquência. Às vezes a eloquência de um pregador leva muita emoção, mas a emoção ela passa. Agora, quando você conhece a Cristo, quando você fala do amor de Cristo, não precisa de você ser tão eloquente. Você pode ser calmo, tranquilo e passar isso de uma forma muito sucinta, porque Ele não tem necessidade de tamanha agressividade. As coisas se dizem por si só. Então, não há necessidade disso. Você tem que passar o amor de Cristo, porque uma vez que os olhos se cruzarem com o dele, e isso não tinha acontecido ali com Pedro, que a gente vai ver só depois que ele ressuscita, que ele realmente tem um encontro com Cristo. Até então ele tinha ido com todos vão, pelo que ele podia oferecer. E agora ele nega ele, como aqueles que dizem, eu aceito, e nega a Cristo. Aceitar a Cristo no dia a dia, é naquele momento que dá vontade de você fazer algo com alguém que te feriu, com alguém que te fechou no trânsito, com alguém que te criticou, com alguém que te agrediu com palavras, e você fala, o que Cristo faria? O que Ele gostaria que eu fizesse? Esse é o momento de aceitar Cristo, e não simplesmente falar, eu aceito Cristo. Porque Pedro, ele diz assim, e agora ele nega, e eles ainda continuam. Ele diz, né, não te vi eu no jardim com ele? Eles dizem. Pedro negou outra vez e logo o galo cantou, lembrando, né, revelando a predição, né, de Jesus lá em Lucas 22, 34. E agora nós temos Pilatos. Pilatos em João 18, de 28 a 37. Depois que levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência, pela manhã cedo, isso deve, que era mais ou menos entre 3 e 6 da manhã, pelo que historicamente podemos perceber, e não entraram na audiência para não se contaminarem. Olha para você ver que hipocrisia, né? Que ironia, eles podiam assassinar o Senhor da glória, mas a religião deles lhes proibia de entrar na casa dos gentios. Quanta hipocrisia, né? Mas poderem comer a Páscoa. Então, eles não entraram na audiência para não se contaminarem e poderem comer da Páscoa, porém, olha só, eles atentavam, né, contra o Cristo, aquele que veio, né, para nos redimir. Era como se você falasse, eu não preciso dele. Através do meu sacrifício, da religiosidade, dos meus ritos, eu consigo acesso através da lei de Moisés. Né? Então você nega a essência, o objetivo maior da palavra, que é admoestar um filho para ele se dar bem, é reconhecer a necessidade, né, de que Deus enviou o seu filho para nos resgatar de nós mesmos, do mal que nós colocamos lá no Éden para dentro, né, ao desobedecer. E então Pilatos saiu fora e disse, que acusação trazei contra este homem? Responderam, disseram, este não fosse malfeitor, nós não o entregaríamos. Disse-lhe, pois, Pilatos, levai-o-vos e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus, a nós não é lícito matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, o significado de que morte havia de morrer. O significado de que morte que ele havia de morrer.
Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus, lhe dizendo: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe ele: Tu dizes isso mesmo? Ou disseram-te de mim? E a pergunta feita por ele aqui, né, tinha a intenção de que o governador, além da acusação feita porque estavam sedento, né, de sangue, ele não tinha nenhuma convicção, né, de fatos. E Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? Isso aqui ele faz, né, você percebe de uma forma até meio irônica, né? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Quer dizer, os religiosos ali, que deveriam ter uma outra postura, entregaram ele como se ele fosse realmente um malfeitor. Inclusive, nem os outros que estavam presos, né, os outros dois que ficam lá da cruz e Barrabás, eram malfeitores mesmo. Que a Bíblia até usa referência como ladrão, e nós vamos falar aqui sobre isso, que na verdade no grego é lestai, a palavra encontrada, e não cripto, né, de ladrão. Então era lestai, o revolucionário, né, alguém que quer sair fora da opressão romana, né, que os judeus se vissem libertos, e isso era a intenção também dos discípulos, mas através da violência, que Jesus não apoiava, né, que fosse feito dessa forma. Ele diz: que fizeste? Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servidores para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que eu sou. E para isso nasci, para isso vim ao mundo, e a fim de testemunhar da verdade. Tudo que é da verdade ouve a minha voz. Então, aquele que se diz de Cristo, mas ele às vezes não ouve, não percebe, né? Ele ouve com os ouvidos, mas não com o coração, ele não percebe a dimensão de tudo. Ele vai muito pela lei cega, com o objetivo de, se esse não está fazendo assim, ele tem que ser condenado. E às vezes você não percebe, né, que ele veio não para julgar, mas ele veio para salvar, para libertar. E só o Pai vai julgar no dia do juízo. Então, ainda falamos do amor de Cristo. E esse amor que vai cativar, né, que vai restaurar. E Pilatos aqui, você vê que ele segue, né, uma linha ali de raciocínio, lógico, para tentar, né, embasar aquele julgamento ali, para tentar justificar, né, as coisas que seriam feitas, ou achar alguma forma, né, de, mesmo estando na condição de fazer aquele papel ali, mas também da consciência dele também não ficar, né, tão pesada. E agora, terminando esse capítulo 18, né, fala aqui sobre Barrabás, do 38 ao 40, que disse de Pilatos que é a verdade. E dizendo isso, tornou a ir ter com os judeus, dizendo: não acho nele crime algum. Então você vê que aqui ele não encontrou nenhum crime, não existia, né? Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos tornaram a clamar, dizendo: não, mas Barrabás. E Barrabás era diz aqui, um salteador, né? Um ladrão, mas se você for na tradução do grego, você vai ver que a palavra encontrada, lestai, não é ladrão, salteador, é um revolucionário, alguém que queria, sabe, que os judeus ficaram livres da opressão romana através da violência. Inclusive teve uma revolução e foi morto, teve um homicídio, por isso foram presos os três, os dois que ficam do lado da cruz e Barrabás. Por isso essa identificação do povo com Barrabás, porque a maioria às vezes vai pelo que é mais racional para eles, né? Então eles identificavam com Barrabás porque Barrabás queria o mesmo que eles, que é sair da opressão romana, mas através da violência, uma coisa que Jesus não aprovava, portanto que repreendeu Pedro quando fez isso, ao desembainhar a espada. Tudo tem que ser da forma sucinta, da forma correta, né, de se fazer, para que mesmo que o objetivo seja nobre, mas nada pode ser através da violência e da falta de amor pelo próximo. Amém?